Olá, amigos, irmãos e irmãs, a graça e a paz a todos vocês. Quero agradecer imensamente de coração a todos vocês que estão participando comigo nesse vídeo, principalmente a vocês que estão me conhecendo agora. Assistam o vídeo todo e no final comentem, dá o seu like, e se gostou ou se não gostou, tudo isso vale. E quero dizer que nós vamos ter aqui um estudo agora sobre a lei de Gálatas. E nesse é um estudo simples, porque o livro de Gálatas é um livro simples, é muito fácil de entender. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos tem dado ensinamentos erroneamente em cima desse livro. Tem interpretado muito mal esses dois textos que nós vamos falar agora. Quero dizer também que nós vamos estudar na base da simplicidade da nossa Bíblia em português, porque aqui eu não sei nada sobre hebraico, não sei nada de teologia, não sou pastor, eu apenas gosto de estudar a palavra. Meu grau de estudo é apenas o 4º ano primário, tanto é que vocês devem ter notado ou vão notar que eu tenho muita dificuldade de me expressar. Mas o primeiro texto está em Gálatas 2, verso 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vocês entenderam o texto? De que ele está falando? O texto está dizendo apenas que nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Ok? Mas o que é essas obras da lei? O que é essa justificação? Nós temos que entender para saber de que lei está falando esse texto. Porque muitos aqui têm pegado esse texto aqui e achado que aqui está falando de 10 mandamentos, está falando de sábado. E eu não vejo nada disso aqui. Então, irmão, o que é justificação pelas obras? Nós sabemos que no passado, quando Deus deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos, o que eram os 10 mandamentos? Era apenas tipo um manual de instrução de Deus, conselhos de Deus para que o homem não caísse em pecados. Mas também teve que dar outras leis, Moisés escrever outras leis para justificação, porque o homem ia pecar, mesmo tendo o código na mão, o código de justiça, que é os 10 mandamentos, ele é pecador, ele ia pecar. E ao pecar ele tinha que se justificar. Por isso foi criada a lei de justificação pelas obras, onde as pessoas tinham que levar um cordeiro, sacrificar, para se justificar. Mas nem sempre era justificado. A justificação pela matança de cordeiro, pelo sacrifício, era de pecados mais leves. Tinha pecado que a pessoa não tinha justificação. Ela era condenada à morte. Ela sofria castigo por penas de açoite, às vezes, e às vezes era condenada à morte por apedrejamento ou por enforcamento, né? Então, nós podemos conferir isso no livro de Atos, quer ver?
Atos 13, 39 diz assim: de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, pela lei de Moisés, de todos que não pudessem ser justificados, aqueles que eram condenados à morte, agora não é mais. Pela justificação pela fé agora, a pessoa não morre. Todos têm o direito de justificar. É justificado sem passar pela morte. Então agora é justificado, porque naquela época não se justificava todos, apenas alguns. Mas agora todos são justificados pela fé. E o que era justificação por obras? É porque era por obras de homens. Você chegava para fazer com seu cordeiro lá, para fazer o ritual, para sacrificar, tirava o sangue e dali para frente era homens que iam tomar conta do seu pecado. Se você fosse condenado à morte, era homens que iam te apedrejar. Conforme você, talvez você levava castigo por penas de açoite, era homens que iam açoitar. Então, obras significa obras de homens. Era pelas obras dos homens, por isso que era pelas obras da lei. A lei era de Deus, mas as obras eram dos homens. Então, era justiça pelas obras da lei, que era terrível, né? Porque muitos morriam. E é isso que o texto está dizendo. Agora, muitos, inclusive a maioria da cristandade, eu tenho visto pastores dizendo que é teólogo, que é mestre em hermenêutica, não sei o que lá mais, ler esse texto e dizer: nós não precisamos guardar mandamentos, os 10 mandamentos, porque somos justificados pela fé e não por guardar mandamentos. Como se o texto aqui estivesse falando dos 10 mandamentos. Irmãos, os 10 mandamentos não é para justificar pecado. Eles falam como... Você já viu alguém que guarda sábado falar que guarda para justificar de pecado? Ou você viu na Bíblia escrito que os 10 mandamentos foi criado para que o homem justificasse dos seus pecados? Pelo contrário, meu irmão. Os 10 mandamentos eram conselho de Deus para o homem não cair em pecado, para ele não ter que se justificar. Quem guardasse os 10 mandamentos não tinha o que justificar. Então é muito mal compreendido isso aqui. Os 10 mandamentos são conselhos para você não cair em pecado. E se você não cair, você não tem o que justificar. Entenderam? O erro em cima disso aqui. O outro texto é sobre a maldição da lei. Capítulo 3, verso 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são obras da maldição, todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui, eles acabam de ler o texto e diz: está vendo? Os 10 mandamentos não precisa. Quem guarda lei, quem guarda sábado, estão debaixo da maldição ainda. Estão debaixo da maldição da lei. Então, o texto está dizendo isso? Claro que não. Estão dizendo que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, aqueles que ainda estão... Por que Paulo escreveu isso?
Porque o livro de Gálatas, a história do livro de Gálatas é que a igreja lá estava dividida. Tinha os judeus que ainda criam na circuncisão. E o que Paulo pregou aqui é que se você continuar ainda com circuncisão, você tem que continuar então crendo nas obras da lei. Você tem que ainda matar cordeiro para se justificar. E muitos deles ainda faziam isso. Eles faziam tudo aquilo que estava na lei de Moisés ainda. Eles criam no Evangelho, mas não criam na justificação pela fé. E aí Paulo falou, se vocês continuassem, vocês estão debaixo de maldição. Por que que ele disse maldição da lei? Muitos pensam que maldição da lei é ter uma lei para cumprir, é estar sobre a obrigação de cumprir a lei, que é a maldição. A maldição da lei é pecado, meu irmão. É o pecado que é a maldição da lei. Nós vamos conferir isso aqui agora, está em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio. Antes de ler Deuteronômio aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem estava pregando isso lá era Paulo. Será que Paulo achava que a lei de Deus era uma maldição, os 10 mandamentos? Será que Paulo, aquele que pregou para os Gálatas, aliás, para os romanos, que a lei de Deus é santa, lá ele disse também que tem prazer na lei de Deus. Será que agora para o Gálatas ele está pregando outro evangelho? Para os romanos ele pregava um evangelho, para os Gálatas outro, porque lá ele diz que tem prazer na lei de Deus, que a lei é santa. E agora para os Gálatas a lei é maldita? Ele está dizendo isso? Será? Será que Paulo discordava do profeta Neemias, que diz assim lá no capítulo 9 de Neemias 13, diz assim, Neemias 9, 13. E sobre o monte Sinai desceste dos céus e falaste com eles, e deste-lhes juízo retos, leis verdadeiras e mandamentos bons. É isso que Neemias diz, que Deus, quando desceu lá no monte Sinai, ele deu mandamentos bons, leis verdadeiras e juízos retos. Será que Paulo discordava disso aqui? Não concordava com o profeta Neemias? Será que Paulo está dizendo que Abraão não cumpriu o que ele prometeu? Aliás, será que Paulo está dizendo que Deus não cumpriu a aliança que ele fez com Abraão? Ao invés de abençoar os seus descendentes, os filhos de Abraão, o que ele tinha prometido, ao invés de abençoar, ele deu foi uma lei maldita para eles carregar, um castigo, uma lei maldita. Será que Paulo está dizendo isso, ou pensando isso? Porque se ele disse que os 10 mandamentos eram uma maldição, que a lei de Deus era uma maldição, então ele devia pensar que Deus quebrou a aliança com Abraão. É muita contradição, meu irmão. Então, vamos ver lá em Deuteronômio 11, o que é maldição da lei. Lá em Deuteronômio 11, 26 diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando eles foram, antes de entrar na terra lá de Canaã, Moisés dizendo para eles, hoje eu estou propondo para vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus,
que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprir os mandamentos de vosso Deus, que hoje vos ordeno. Quer dizer, a lei estava ali. Era uma bênção ou era uma maldição? Então, a maldição não estava na lei. Estava no descumprimento da lei. Estava na desobediência. E lá no verso, Deuteronômio 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, ele diz, para que vivas tu e a sua descendência. Então ele diz, é a bênção e a maldição. Estou pondo para vocês a lei. A bênção se vocês cumprirem, a maldição se não cumprir. A bênção é uma vida de bênção. A maldição significa morte. Eu proponho a vida ou a morte para vocês. Mas eu aconselho vocês, escolhe a vida. Então, a maldição da lei era uma escolha do pecador. Não é Deus que pôs a maldição na lei. Era uma escolha dele. Se ele escolhesse guardar os mandamentos, ele ia ter uma vida de bênção. Então era a escolha dele. Sendo que a escolha é do pecador, então o que é então a maldição da lei? É o pecado. O que ele escolhia era o pecado. Se ele escolheu o pecado, ele escolheu a maldição. Então era uma escolha do pecador. Então, a maldição não estava em lei nenhuma. A maldição era a dívida que o pecador tinha com a lei de justiça. Era a dívida que ele tinha com a lei de justiça ao pecar. Essa era a maldição que culminava na morte dele. E quando ele pecava, ele caía em maldição. Então ele escolheu a maldição. Por isso que diz, maldição é quem ainda estava na lei da justiça pelas obras, ainda querendo se justificar pela lei, aí estava debaixo de maldição, ainda estava sujeito a morrer lá ainda, naquela lei. Então, a maldição da lei é o pecado. Muitos pensam que a maldição da lei é ter uma lei para carregar, é ter que cumprir uma lei. Isso era maldição. Não. A maldição era terrível, era a morte. Era a morte do pecador. Lá na lei de justiça, lei de justificação. E o que Cristo fez foi pagar a dívida que o pecador tinha com a justiça, que era o salário do pecado. Por isso ele fez maldição no lugar do pecador, morreu no lugar do pecador. Então maldito era o pecador, porque Cristo fez maldição, porque ele tomou o lugar dele. Ele se tornava maldito por causa do pecado. E o que Cristo foi pagar a dívida. Não tiraram a lei de cima do pecador. Tiraram a lei maldita de cima do pecador. Não. O que ele fez foi se tornar maldição no lugar do pecador. E morrer no lugar dele. É isso que Cristo fez. Pagou a dívida. Entenderam? Isso era a maldição da lei. Por isso o texto diz que ele se tornou maldito em nosso lugar. Fez maldição no lugar do pecador.
Agora, eu acho estranho pessoas estudadas falar que os 10 mandamentos eram malditos, falar que as pessoas guardam os mandamentos, 10 mandamentos para justificar de pecado, pessoas que se dizem teólogos. Dá até para desconfiar que eles sabem sim o que é certo e o que é errado, mas nós não podemos julgar, né? Então, o livro de Atos é um livro simples demais. Desculpe, de Gálatas. O livro de Gálatas é simples demais. Qualquer pessoa que lê ele 2 vezes entende. Entende que lá não fala nada de 10 mandamentos. Entende que o assunto de Gálatas é sobre circuncisão. Todo o assunto de Gálatas é sobre circuncisão. E o que Paulo prega, que se alguém quiser circuncidar, ele está voltando lá para a lei que Cristo cumpriu na cruz, ele está voltando para trás. Ele não está crendo no que Cristo fez. Não está crendo nas coisas que aconteceu no Calvário. Então ele não é justificado pela fé. É isso que o texto está dizendo. Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Vou fazer mais, tem mais 2 vídeos ainda sobre o assunto. E eu queria que vocês assistissem os outros. E para assistir é só se você clicar aí e inscrever-se no canal. Pelo menos até assistir os próximos vídeos, depois você tira do canal, não tem problema. Você descreve lá. E é isso. Dê o seu like se você gostou, se não gostou, entenderam? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador permitir, né? E Ele vai permitir, tá ok? Obrigado por tudo de vocês. Amém, tá?